Paz e graça, queridos. Gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com você a respeito daquilo que as Escrituras nos ensinam sobre fé. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Como nós acabamos de ver, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então a palavra de Deus diz que nós também recebemos essa fé em nossos corações. A palavra de Deus diz em Romanos no capítulo 12, no verso 3, porque pela graça que me é dada, o apóstolo Paulo diz, digo a cada um dentre vós que não penses de si mesmo além do que convém, antes pensem com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, pelas Escrituras, nós identificamos que Deus nos deu, através de Cristo Jesus, uma medida de fé. E essa fé que nós recebemos de Deus, nós precisamos colocá-la em prática para que ela funcione nas nossas vidas. Em Marcos, no capítulo 11, no verso 22, a palavra de Deus diz assim: E respondendo, disse: Tendes fé de Deus. Então, as Escrituras nos diz claramente que nós precisamos ter a fé de Deus para que as nossas vidas possam ser transformadas por aquilo que nós estamos crendo na palavra. A palavra de Deus diz para nós termos a fé de Deus, mas que fé é essa? Romanos, no capítulo 4, no verso 17, vai nos dizer algo que vai nos esclarecer melhor que tipo de fé de Deus é essa que nós, como filho deles, recebemos. Diz, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então a palavra de Deus está dizendo que Abraão creu, conforme está escrito, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Então a palavra de Deus diz que a fé de Deus, ela fala. A palavra de Deus diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E é dessa forma que nós sabemos que o Senhor fez em Gênesis no capítulo 1, criando os céus e a terra. Ele falou e as coisas passaram a existir. E é isso que o apóstolo Paulo, em toda a Escritura, vai nos esclarecer também para que nós possamos fazer de igual modo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 13, diz: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, por isso, e temos, pois, o mesmo espírito de fé, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso que nós falamos. Então a palavra de Deus diz que quando nós cremos na palavra, nós falamos a palavra. Então aquilo que nós estamos crendo deve ser pronunciado com as nossas bocas. Isso é o que nós chamamos de declaração de fé ou confissão da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara naquilo que nós temos a fé de Deus e nós precisamos colocá-la em prática. A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus. Então a fé de Deus foi colocada dentro dos nossos corações, então nós cremos, então nós falamos. Meus queridos, eu não sei o que você está crendo nesses últimos dias, mas se você declarar e você confiar na palavra de Deus, daquilo que o Senhor já fez por você naquela cruz, tudo que você está crendo vai acontecer. A palavra também diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo nos incentivou a sermos imitadores dele, porque ele era imitadores de Cristo. E como nós acabamos de ler em 2 Coríntios 4,13, diz que criei, por isso falei, nós cremos também, por isso que nós falamos. Então, se nós estamos crendo, nós estamos declarando aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Vamos descobrir o que Deus fala ao nosso respeito, vamos entender aquilo que as Escrituras diz a nosso respeito e vamos falar aquilo que Deus quer que nós venhamos falar. Vamos nos alinhar a nossa fé naquilo que Deus disse. A palavra também diz que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir.
Então, se nós acreditarmos naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, nós vamos imediatamente falar, porque nós somos cooperadores de Deus. Então, fica com essa palavra, coloca a palavra de Deus em funcionamento na tua vida, e a tua vida e a tua história vai ser alterada para sempre, porque nós recebemos uma medida de fé, e essa medida de fé, ela deve crescer, nós devemos crescer a nossa fé, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Permanece com a palavra de Deus, coloca ela no teu coração e vamos praticá-la. Esta é a fé que vence o mundo. Então, queridos, continue nos seguindo através das redes sociais, pelo nosso Instagram, no @verbosolaina, e pelo nosso canal do YouTube, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Se essa palavra te ajudou, te transformou de alguma forma, te abençoou, compartilha com teus amigos, para que este conteúdo divino também chegue na vida delas e que elas possam também ser transformadas pela palavra de Deus. Então, fica com essa palavra e até o próximo vídeo.